Olá pessoal, vamos à análise tática e técnica do grupo E, formado por Alemanha, Espanha, Japão e Costa Rica. Aqui de novo eu vou pedir uma licença para o Japão e para Costa Rica para gastar um pouquinho mais de tempo com Alemanha e Espanha, tá? Prometo que se o Japão e a Costa Rica avançarem às oitavas eu faço um vídeo só para eles. Vamos lá então, Alemanha, tanto quanto a Espanha, passando por um momento de transição. O final da era Joachim Löw foi muito deficitário para o time, eliminações vergonhosas para quem é a Alemanha, tá? E acho que o Hans Flick foi uma escolha muito boa, um técnico mais agressivo, que vai fazer essa Alemanha jogar de outra maneira. Então vamos ao que deve ser a Alemanha nessa Copa, tá? A Alemanha deve jogar num 4-2-3-1, com uma linha de 2 zagueiros e 2 laterais alas ali, que vão ser mais laterais, 2 protegendo essa defesa e saindo para jogar, 3 meias ali, podendo ser 2 pontas avançados e um centroavante, que esse centroavante a gente vai chegar aí acho que é o maior problema hoje da Alemanha, que, ainda mais com a lesão do Timo Werner, tá? Muita gente não gosta do Timo Werner, ele perde muito gol, mas ele faz alguns, tá? Isso mostra que ele tem uma boa colocação, já que ele tem muitas chances de gol. Vamos lá. Falando sério agora ao time. Goleiro, sem dúvida, Neuer é o goleiro da geração, goleiro sensacional, vai ser o titular na Copa. Lateral direita, aqui aparece a primeira dúvida para o Hans Flick. Ele vinha jogando com o Klostermann do Leipzig. O Klostermann tinha encaixado, vinha jogando muito bem. Uma lesão no início da temporada pode ter atrapalhado essa evolução e o Klostermann pode ter dificuldade de reassumir essa vaga. Testou outros jogadores, testou o Thilo Kehrer, que é um lateral direito que já jogou de zagueiro, seria até interessante para trazer uma linha de 3 zagueiros falsos, se defende bem e poderia ficar com a direita um pouquinho menos ofensiva, já que provavelmente vai ter o Gnabry ali na linha da frente e do outro lado tem o Raum fazendo a investida do lado esquerdo, tá? Então tem a sua vantagem aí, tá jogando com o time Thilo Kehrer, que eu acho que vai ser o titular, tá? Uma outra opção que eu vejo aí é o Hoffmann. Só que o Hoffmann, jogador do Mönchengladbach, já é um meia, jogaria mais aberto, o time ficaria mais vulnerável. Não sei se ele vai entrar com o Hoffmann. Tenho até a impressão que o Hoffmann concorre com o Gnabry na vaga, mas também vai perder, tá? Então seria o reserva direto, tanto da lateral quanto ali daquele meia que fecha pelo lado direito. Acho que deve ser o Kehrer, eu preferiria o Klostermann, tá? E ainda tem a opção, agora falando de zaga, o miolo de zaga acho que está definido, é Süle e Rüdiger. O Süle poderia ter sido testado lá, agora não dá mais tempo. A gente teria o Süle por lá e o Schlotterbeck pela zaga junto com o Rüdiger. Mas não testou, acho que não vai testar mais, não vai testar porque não dá tempo, né? Na lateral esquerda, o Raum, jogador do Leipzig, com certeza vai ser titular, mas é uma pena que ele não conseguiu repetir nesse início de temporada pelo Leipzig o que ele foi no Hoffenheim no ano passado. Se ele tivesse ficado no Hoffenheim, tivesse jogando tudo isso, mas precisa de uma adaptação no Leipzig e vem sentindo essa adaptação, tá? Mas acredito que seja o nome certo, um jogador que avança com muita força, vai abrir aquela linha de apoio pela esquerda, vai abrir para o meia que jogar ali, conseguir fazer, fechar e transformar aquele ponto em 2 meias ali do meio. Daqui um pouco a gente vai falar de lá, tá? Então acho que a defesa é isso, deve ser Kehrer, Süle, Rüdiger e Raum. Na frente da zaga, 2 meio-campistas ali que protegem e que saem jogando. Para mim, um desses dois é o melhor do mundo na posição, que é o Kimmich, tá? Kimmich que perdeu o Kroos, era até uma coisa ofender as outras seleções e deixar Kimmich e Kroos jogando junto, né? Porque ninguém errava passe. Então, assim, o Kimmich agora sozinho vai dar conta do recado, é um grande jogador e temos que esperar quem vai jogar do lado dele. Ainda existe uma dúvida entre Goretzka e Gundogan. Não estou aqui para falar quem é o melhor, Goretzka ou Gundogan. Eu acredito que o Goretzka encaixe mais o futebol do Goretzka com o do Kimmich, tá? Que é um jogador que vai morder, vai perder na bola, vai atacar, vai agredir para buscar essa bola. Coisa que eu já não vejo no Gundogan, vejo aí um jogador mais técnico. Acho que eu colocaria o Goretzka se eu fosse o Hans Flick. Na linha de 3, mais dúvidas, tá? A Alemanha tem dúvidas e dúvidas boas, porque são bons jogadores. Pela direita, espero muito ver o Gnabry ali. Tá concorrendo com o Hoffmann, tá? Mas o Gnabry eu acho mais importante, é um jogador que consegue fechar pelo meio, consegue descer pelas pontas e consegue fazer gols. Então acho que isso é importante, para mim o Gnabry seria o titular ali, nem acho que é a maior dúvida dessa linha de 3. Acho que no meio, aquele 10, começa a maior dúvida. Thomas Müller e Musiala.
vimos o Thomas Müller reaparecer com o futebol quando o Hans Flick foi técnico do Bayern. Rendeu muito bem, voltou a jogar futebol, até por isso está nessa Copa. Estamos vendo o Musiala a cada partida falar assim, ó, chegou a hora, eu tenho que ser titular em algum lugar. Me põe em algum lugar. Então, não sei se vai ser esse o lugar, tá? Mas são duas excelentes opções, ou Müller ou Musiala. Pela esquerda, já que o Raul desce nessa lateral e vai ser esse apoio, esse jogador que joga pela esquerda pode ser um jogador mais técnico para fechar como meia. Temos o Sané, acho que assumiria com muita propriedade essa vaga, mas de novo o Musiala jogaria por ali. Então assim, o Musiala está falando assim, quando que eu vou jogar, em que lugar? E esse é um problema para o Hans Flick, que eu acho que é um problema muito bom e eu gostaria de ter um problema desse. Então fica aí nessa dúvida, acredito no Gnabry, Müller ou Musiala, Sané ou Musiala. Pode ser que o Musiala perca as duas disputas aí e comece no banco, tá? Acho até mais provável. E lá na frente, com a lesão do Timo Werner, acho que o Timo Werner era o favorito, não é um centroavante assim, mas acho que era o favorito, aparece o Kai Havertz, tá? Por isso que eu nem falei do Kai Havertz disputando aquela posição com o Müller e com o Musiala. Acho que ele vai ter essa chance de ser o centroavante da Alemanha. Se a Alemanha preferir jogar com centroavante, mais centroavante mesmo, tem o Füllkrug do Bremen, que vem jogando bem, vem fazendo gols. Mas eu acho que o Kai Havertz chegou a hora dele ser titular, tá? A Alemanha. É estranho falar dos últimos resultados da Alemanha, porque a gente trocou de técnico, né? Mas a Alemanha lá na Euro, até com a caída do técnico, fez uma péssima Euro, perdeu da França, empatou com a Hungria, de novo a Hungria, osso de pescoço de muita gente, pena não tá na Copa, tá? E ganhou de Portugal. E foi para as oitavas e perdeu da Inglaterra, tá? Na Liga das Nações, acho que na Liga das Nações, comparado muito com a França, fez um trabalho para achar o time, então não vou criticar uma Liga das Nações ruim. Foi uma vitória, 4 empates e uma derrota. Marcou 11 gols e tomou 9, tá? Perdeu da Hungria, olha a Hungria aí de novo. Quantas vezes nós já falamos da Hungria ganhando de alguém? E a Hungria não tá na Copa, tá? A Hungria acertou o time um pouquinho tarde, não conseguiu se classificar nas eliminatórias. E ganhou da Itália nessa uma vitória e uma derrota. Espero ver a Alemanha, até foi o que eu falei para vocês, estou até aqui aberto, tá? Uma Alemanha pagando uma odd aí agora, no exato momento, de 2,38 para ser campeã do grupo. Acredito que a Espanha estão confiando, eu esperaria mais equilíbrio aí, tá? Eu tô vendo uma Espanha com 1,97, 1,95 e a Alemanha com 2,40. Ficar de olho nesse campeão do grupo aí, que eu não acho que essa vantagem da Espanha esteja tão grande. A Espanha também vive um momento de transição e é isso que vamos falar agora, tá? Da Espanha. Vamos lá então para falar da Espanha. Para falar de Espanha, a gente tem que falar do Luiz Henrique, tá? Eu acho que se o Luiz Henrique fosse brasileiro, eu teria dó dele. Porque a gente critica muito o Tite e acho que o Tite tem uma ou outra opções que tudo bem, ele é o treinador. Luiz Henrique tem várias, tá? A gente vai citar até algumas nisso. Eu vi uma entrevista dele falando que ele leva em consideração para chamar um jogador para jogar no time dele. Se é o momento, se é o que ele faz nas equipes. Ele simplesmente falou que é o que ele faz na seleção, tá? Então ele confia em alguns jogadores que estão há muito tempo sem jogar no próprio time. Mas tudo bem, é uma opção dele e a gente vai ver na Copa o que isso vai dar. Até agora tá com uma odd até melhor do que a da Alemanha. Vamos prestar atenção nisso. Como é que joga esse time aqui então, aqui vindo para o nosso campinho? Esse time que para mim, nessa transição, que também é uma transição, é um time de grupo, é um time que não vai ter uma estrela, mas vai ser um grupo que joga pelo coletivo, que tem as táticas todas muito bem definidas e nós vamos ver um grupo muito fechado. O que eu vejo aqui de grande problema da Espanha? Não matar jogo. Tá? A Espanha vai ter sempre 80% de posse de bola e pode ser que fique num 0-0 com o Japão. Tá? Por isso até que eu vejo, quando você vai enfrentar um time que não é o Japão, que vai correr, vai marcar, essa definição da Espanha me traz uma... Eu acho que a Alemanha está mais preparada para definir, mas vamos lá. Vamos ao time então. Quem devem ser os 11 aí? Eu acho que a Espanha vai jogar num 4-3-3, tá? Com Busquets mas vamos lá, mostrar depois. Goleiro, o Unai Simon, para mim é o goleiro titular. É uma opção do Luiz Henrique, tá? É um goleiro que para mim tem problema na saída de bola, tanto com os pés quanto com as mãos, mas é um grande goleiro, é o titular da seleção.
Pelas duas alas, acredito em Carvajal na direita e o Alba na esquerda. Jordi Alba vem perdendo terreno já no Barcelona, mas não perde na seleção, tá? A gente poderia ter aí um José Gaia jogando muito melhor, mas ficou com o Alba e tá tudo certo. E na direita, Azpilicueta pode ser uma opção ao Carvajal, mas acredito em Carvajal e Jordi Alba. No centro da zaga, eu esperava Laporte e Pau Torres. O Laporte teve uma lesão, não sei como é que ele vai estar durante a Copa, tá? Mas se eu fosse espanhol, eu torceria muito para ele estar bem. Não confio muito no Eric Garcia, no embate ali com algumas falhas, da maneira que a Espanha joga, saindo com a bola, se perder, ele dá grandes sustos nessa defesa, tá? Vamos esperar para ver Laporte ou Pau Torres. Sai muito bem com a bola, é um zagueiro técnico, mas a hora que vai trombar, a hora que vai chegar, dá susto e comete erros. Na frente dessa zaga, com certeza Busquets vai estar lá, tá? Ele que segura aquela bola, que faz aquele movimento, já vem caindo no Barcelona, mas acho que está certa a posição dele, acho que seria ele mesmo se eu fosse técnico. Quem vai acompanhar esse triângulo do meio é que é a minha dúvida. De um lado, com certeza vai ser o Pedro, esse já é titular, assumiu esse protagonismo, virou titular mesmo muito novo. Do outro lado que eu tenho dúvidas. Acho que o Luiz Henrique pode colocar o Gavi ali, e aí a gente vê Pedro e Gavi jogando, eu não sei se vocês já pensaram nisso, mas eu vejo o Xavi e Iniesta ali, lógico com alguma diferença, mas com 19 anos já aparecendo o Xavi e o Iniesta da nova geração. Eu, particularmente, prefiro o Koke, tá? Acho que é um jogador mais preparado, o Gavi vai ser titular no futuro, vai, mas se eu tivesse que escalar, eu escalaria Busquets, Koke e Pedro, tá? Acredito que o Gavi possa estar jogando nesse lugar do Koke. Na linha de frente, acho que tudo definido, o centroavante é o Morata. Tenho minhas dúvidas em relação ao Morata, mas é outra seleção que me falta ali achar um centroavante para essa posição. Lá no final, quando eu falar da Espanha, e eu vou dar um conselho para o Luiz Henrique, tá? E se ele quiser ouvir esse conselho, acredito que a seleção possa se sair melhor. Mas vamos lá. Morata vai ser o centroavante. Pelos dois lados, pelas duas beiradas, o Ferran Torres deve jogar pela direita e o Pablo Sarabia deve jogar pela esquerda. Dois jogadores que talvez sejam os dois jogadores mais questionados dessa seleção. Não rendem muito nas suas equipes, mas rendem na seleção e essa é a opção do Luiz Henrique, tá? Esses seriam os 11 titulares de uma Espanha que para mim é mais fraca que a Alemanha. Como é que joga essa Espanha? Ela joga com os alas, os laterais, muito posicionados numa linha de 4, saindo para jogar. Voltando, repito, esses zagueiros conseguem sair com esse toque de bola de muita qualidade, são zagueiros muito técnicos e tem problemas depois no combate, mesmo sendo zagueiros muito técnicos. Então sobe essa linha de 4, esses zagueiros fazem as jogadas, buscando ou o Koke ou o Gavi, que vai estar ali na direita, e o Pedro pela esquerda, e aprofundando para os pontas. Outra dúvida que eu tenho, eu trocaria, como é que vai ser? Ferran Torres na direita e Sarabia na esquerda? Vão jogar com o pé natural? Ou a gente vai trocar? Pé natural que eu falo é, o Ferran Torres é destro, Sarabia é canhoto. Eu preferia trocar isso, tá? Mas ele vai jogar, eu acho que o Ferran Torres pela direita e o Sarabia pela esquerda. E o Morata centralizado esperando as bolas. O Morata é um jogador que eu questiono. Não temos um jogador melhor, mas nesse banco já contratado e que vem de lesão, a gente tem um jogador que chama Dani Olmo. Para mim, assim, esse sim vai ser o grande nome da Espanha. Tá? Pena que ele se lesionou no início da temporada. O que eu aconselho, Luiz Henrique, se você for assistir esse vídeo e estiver me vendo, tá? Busquets ali, eu tiraria o Morata e colocaria o Dani Olmo como um falso centroavante. Inverteria Ferran Torres e Sarabia, jogando com o pé por dentro, então o Ferran Torres, que tem habilidade para isso, corta e vai por dentro, e o Sarabia do outro lado também. O Dani Olmo recua, joga como se fosse um meia armador, que é o que ele sabe fazer, esse seria o falso 9, dando liberdade para os dois pontas. Então a gente ficaria com o losango ali, o Busquets segurando, Gavi Pedro, ou Koke Pedro, o Dani Olmo circulando ali na frente e distribuindo bolas para o Ferran Torres na esquerda e o Sarabia na direita. Eu acho que se ele não me ouvir na primeira, na segunda rodada, naturalmente ele vai se ver obrigado a fazer isso, porque o Morata pode deixar a desejar, tá? Já deixou várias vezes e pode de novo.
Essa seria a minha opção se eu fosse o Luiz Henrique. Mas ele não vai entrar assim, ele vai entrar com Ferran Torres na direita, Morata centralizado e Sarabia na esquerda. Resta saber quem é melhor, Alemanha ou Espanha, tá? Eu prefiro hoje a Alemanha. Não estou falando que eu vou pôr todo o meu dinheiro falando que a Alemanha vai ser campeã do grupo, mas eu encurtaria. A gente tem agora, nesse exato momento, uma Espanha pagando 1,95 e uma Alemanha podendo dar um tiro aqui, ó, que tem um gap muito grande, podendo ir lá para 2,50, hein? Se for para 2,56, eu não sei não se eu não vou botar um dinheirinho ali. Então, acho muito... Eu esperaria um equilíbrio como a gente viu em outros times que são parecidos. Não vejo a Espanha com tanta vantagem assim. Vamos esperar para ver. Lembre, isso é a minha expectativa. A gente tem que esperar a bola rolar e saber qual que é a realidade, tá? Gastar só mais um minutinho do tempo do Japão e da Costa Rica para falar como é que foi a Espanha nos últimos campeonatos, tá? Na Liga das Nações. Conseguiu fazer uma Liga das Nações razoável, com 3 vitórias, 2 empates e 1 derrota, marcando 8 gols e tomando 5. Perdeu da Suíça em casa por 2-1, tá? Foi bem na Liga das Nações, então. Nas eliminatórias também foi bem, 6 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Perdendo para a Suécia, lá na Suécia, por 2-1, empatando com a Grécia em casa, tá? E na Euro fez uma campanha razoável, saiu da primeira fase com 1 vitória, 2 empates e nenhuma derrota, empatou com a Suécia em 0-0 e com a Polônia em 1-1 e goleou a Eslováquia 5-0. Aí fez aquele jogo épico para quem assistiu, tá? Algumas pessoas vão lembrar daquele jogo 5-3 com prorrogação com a Croácia, um jogo parecia que estava tudo resolvido, de repente não estava nada resolvido, vai para um jogo muito bonito de se assistir e de se fazer over, tá? Depois, só que teve um caminho difícil, mas foi levando, empatou nas quartas com a Suíça em 1-1 e ganhou nos pênaltis. Novo empate com a Itália de 1-1 e aí perdeu nos pênaltis porque a Itália foi a campeã, tá? Mas foi bem. Se a gente for pensar em resultado, a Espanha tá melhor que a Alemanha. Então a gente tem que ficar esperto naquilo que eu falei para vocês, tá? Vamos fazer um comentário aqui rápido para não se alongar tanto dos times mais fracos do grupo, Japão e Costa Rica. O Japão, na minha opinião, vem com um time veterano, um time que começou as Olimpíadas de maneira muito irregular até encaixar um esquema aí que para mim vai ser o 4-3-3. Tem uma mescla de alguns jovens jogadores aparecendo, mas vai sofrer por esse time veterano, tá? Vai jogar no gol o Gonda, que é goleiro do Shimizu, deve ter uma linha de 2 laterais e 2 zagueiros que devem ser o Sakai do Urawa, então outro jogador que joga lá. O Yoshida já mais velho no Schalke, cometendo alguns erros, um jogador irregular. O Tomayasu, que vem do Arsenal, ajudando muito o Yoshida. E na esquerda, acho que um dos principais jogadores ali que vão avançar e que vão enfiar essa bola, que vai atacar nessa beirada, nesse lado esquerdo, é o Nagatomo, que é o lateral esquerdo do Japão. Vejo ali o time nessa parte de meio, com uma marcação forte. O Japão marca num bloco médio alto, e esse é o grande problema. Se passar daí, você vai cair lá num Yoshida que já está irregular, tá? Mas vejo ali aquele setor que tem o Endo, que para mim é o melhor jogador do Japão. A gente tem sim o Minamino ali, mas eu prefiro o Endo. Essa força de marcação, essa liderança na equipe que ele tem. Deve ter a companhia do Tanaka, que é um jovem que surgiu aí, tá jogando hoje no Düsseldorf. E deve ter o Morita ali pelo lado esquerdo, jogador do Sport. Então esse meio eu gosto bastante. O ataque deve ter o Ito avançando pro lado direito, igual o Nagatomo avança pelo lado esquerdo. Esse avanço do Nagatomo faz o Minamino fechar e virar um meio atacante ali mais centralizado. E na frente, não sei se joga com o Maeda, já mais experiente, ou com o Asano, tá? É um time que eu acho melhor que a Costa Rica. Não vejo o Japão ameaçando a Alemanha e a Espanha, mas tem que tomar cuidado pela força, pela correria do futebol japonês, tá? Finalizando o grupo, Costa Rica. Costa Rica, que eu acho já também um time envelhecido, tá tentando mesclar aí alguns jogadores, mas se a gente for falar jogadores mais de idade, que são remanescentes de 2014, a gente tem o Keylor Navas, graças a Deus ele ainda tá lá, tá? Segura muito ali atrás. A gente tem o Oscar Duarte, zagueiro, que também já é bem veterano, que estava naquela campanha de 2014. O Terreda pelo meio e o Celso Borges, que também era naquela campanha. O Campbell, né, aquele
eterno jogador que ia arrasar e nunca arrasou, e o Brian Ruiz, Deus me livre, mas também está nessa seleção, tá? A gente tem uma mescla aí, é um time que também teve problemas, experimentou 4-4-2, experimentou 5-4-1, experimentou 5-3-2, parecia que ia ficar de fora da Copa, no final teve uma campanha dentro da CONCACAF com muita solidez defensiva, tá? Ficou 6 jogos sem tomar gol na reta final para se classificar e conseguiu chegar nessa Copa ganhando da Nova Zelândia na repescagem. Destaco a solidez defensiva, lembrando, dentro da CONCACAF, tá? Tem uma bola aérea ofensiva interessante, é um time competitivo, vai correr, gosta mais de marcar atrás, tá? Vai se proteger ali, olha até com uma linha de 5 zagueiros e 4 meio-campistas ali, sobrando só um na frente. Destaque desse time, gosto desse Anthony Contreras, tá? Jogador do Herediano, que surgiu aí. O Bennett, pela meia ali esquerda, fazendo esse... Hoje ele está no Sunderland, parece um jogador de qualidade. E fica nisso, tá? É esse time. Tem o Chacon, que é um pouquinho mais novo, que está jogando nos Estados Unidos, mas não deve ser titular no lugar do Terreda. E esses são Japão e Costa Rica. Lembrando do Japão, campanha do Japão pré-Copa, alguns amistosos, 0-0 com o Equador, resultado razoável. 2-0 nos Estados Unidos, bom resultado. 3-0 na Coreia, outro bom resultado. 0-0 com a China, aí não dá para comparar. Conseguiu ganhar de 4-1 de Gana e perdeu de 3-0 da Tunísia, tá? Então teve bons resultados e nas suas eliminatórias não teve problema, com 7 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Começou mal, como a gente falou, depois trouxe o 4-3-3, engatou e foi embora, tá? Resultados aí que preocupam nas eliminatórias, mas foi naquele começo que não tinha acertado ainda, o Muriaçu não conseguia achar um esquema de 4-3-3 como principal. Empatou com o Vietnã em 1-1, perdeu da Arábia por 1-0 e perdeu de Oman, jogando no Japão por 1-0, tá? Então aí resultados ruins. E a Costa Rica, em termos de resultado, ela tem aí 2 bons amistosos, tá? Ganhou da Nigéria de 2-0, empatou com a Coreia 2-2 nos últimos tempos aí. E fez aquilo, uma campanha de eliminatórias complicada, 7 vitórias, 4 empates e 3 derrotas, sofreu na CONCACAF e se classificou por 1-0 contra a Nova Zelândia. E assim, não jogou tudo isso, tá? A Nova Zelândia teve vários momentos de pressão, teve momentos que eu cheguei a achar que a Nova Zelândia iria para a Copa e a Costa Rica não. Então, por isso, vem aí bem... Pra você ter ideia, tem um mercado aqui, eu até tô com ele aberto aqui na Betfair, mercado de último colocado do grupo. A odd da Costa Rica é 1,43 para ser o último colocado. A odd do Japão está em 5, Espanha 42, Alemanha 34. Então é o time mais fraco do grupo, tá? Ficamos por aqui com o grupo E. Em breve voltaremos com a análise tática e técnica do grupo F. Vamos descobrir se essa Bélgica tem que ter uma odd tão alta assim. Vamos descobrir se o Lukaku está machucado de verdade. Grande abraço e voltamos em breve.